Me iludi com uma MSOL. Ela me traiu e exigiu pensão socioafetiva. Sempre fui um cara tranquilo, focado no meu trabalho e sem grandes ambições no amor. Já saí com algumas mulheres, mas nenhuma relação parecia valer a pena. Então conheci Vanessa, uma mulher cheia de vida que logo me encantou. Começamos a sair e no terceiro encontro, quando começamos a estreitar um pouco a relação, ela me contou que tinha um filho, Lucas, de 3 anos. Me senti um pouco incomodado, principalmente por não desejar assumir esse tipo de responsabilidade. Percebendo o meu incômodo com a revelação, Vanessa deixou claro que ele era sua prioridade e que já tinha um pai e não buscava uma nova figura paterna que queria apenas um companheiro e não um pai para o seu filho. Fiquei aliviado e continuei me envolvendo mais com Vanessa. Despreocupado, começamos um relacionamento. Devia ter escutado todos os conselhos. Sempre me disseram para nunca namorar uma mãe solteira e eu não os ouvi. Isso é algo que vocês verão mais à frente. Preferia questionar os conselhos e falar que uma mulher sempre será uma mulher. Não importa se tiver filho, pois também precisa ser amada como qualquer outra. Então, continuei o meu relacionamento com a Vanessa. No começo, achei bonito o amor de Vanessa pelo filho. Admirava sua força e dedicação como mãe solo. Mas sempre fui sincero quanto à minha posição de não ser pai. Nunca quis assumir essa responsabilidade. Porém, disse que poderia ajudá-la sem nenhum problema. E deixei isso claro para ela desde o início. Não quero que você se sinta obrigado a nada, ela disse um dia, segurando minha mão. Só quero que esteja comigo. E eu quero estar com você. Mas só para não restar dúvidas, Lucas tem um pai e não... Sou eu! Posso ajudar, mas não quero que ele me veja como algo que não sou. Respondi. Ela assentiu e seguimos juntos. O pai de Lucas era um tipo qualquer que não queria nada da vida e mantinha o mínimo de contato com a Vanessa apenas para falar sobre o Lucas uma vez por mês. Ele não lutou pela criança e cedeu a guarda unilateral para a Vanessa. Assim, com o passar do tempo, as responsabilidades aumentaram para mim. Levava Lucas para passeios, ajudava na rotina, comprava algumas coisas para a casa. Fazia porque gostava de Vanessa e queria que as coisas dessem certo. Não morava com eles, mas passava alguns dias na casa da Vanessa. Ela passava fins de semana em minha casa. O nosso propósito era cada um ter o seu espaço, respeitando o outro. Ficamos dessa maneira por 1 ano. Às vezes a Vanessa saía com sua amiga e pedia para que eu tomasse conta do Lucas. Falava que era só para relaxar um pouco a cabeça e não surtar com a rotina de mãe, solteira e provedora. Afinal, ela tinha 21 anos, e agora um filho de 4 anos. Pulou algumas etapas da vida e se sentia presa. Sempre concordei e cuidava do garoto para ela sair de vez em quando. Que custava só algumas horas, mas muito se pode fazer em algumas horas. E para mim custou muito. A rotina de casas separadas não foi satisfatória para a Vanessa. Então ela passou a me cobrar para morarmos juntos. Aceitei e tudo começou a mudar. Ela começou a me cobrar responsabilidades, esquecendo do acordo inicial sobre eu não ser o pai do Lucas. Ela disse que agora, por estarmos morando juntos, nós éramos uma família. Então Vanessa foi demitida do emprego e passou a ficar em casa, e eu me tornei o provedor dela e do seu filho. Não me importei, ganhava muito bem, poderia ajudar nesse momento difícil. Com o tempo livre e em casa, ela mergulhou no celular e nas redes sociais. Mexia no celular o tempo todo, parecia distante e evitava conversas mais profundas. Está tudo bem? Perguntei uma noite ao perceber seu olhar perdido. Só estou cansada, ela respondeu sem me encarar. Aquela resposta se tornou rotineira todas as vezes que eu tentava entender o que estava acontecendo. Ela começou a sair mais, sempre alegando encontros com amigas. A princípio confiei, mas os horários ficaram estranhos e as desculpas esfarrapadas começaram a me incomodar. Depois de quase 4 meses convivendo com essa desconfiança silenciosa, a verdade veio à tona de forma brutal. Uma noite, enquanto eu trabalhava até tarde, um amigo me mandou uma mensagem com um vídeo anexado e dizendo que achava melhor eu ver aquilo. Meu coração disparou ao abrir o vídeo. Vanessa estava numa balada, beijando outro homem, aquele homem, sorrindo de um jeito que há tempos não sorria pra mim. Voltei pra casa e encontrei o Lucas dormindo. Como ela podia ter feito isso? Negligenciar o próprio filho. Cadê aquela mãe que citou o seu filho como sua prioridade? Fiquei muito irritado e o pior, ela ainda teve a audácia de me fazer de babá do seu filho, para sair por aí com outro homem. A raiva cresceu dentro de mim e senti vontade de mandá-la embora assim que voltasse para casa, mas aquela criança inocente não merecia isso. Aguardei sua chegada e tentei manter a calma.
Onde você estava, Vanessa? Perguntei, sem nenhum tom de confronto. O que era mais importante que o seu filho para você sair e deixá-lo sozinho? Ela respondeu dizendo que apenas saiu com uma amiga e que não tinha problema em deixar o Lucas dormindo, pois sabia que eu iria retornar logo. Ainda disse que eu era muito previsível e que a minha segurança me tornava um chato. Não me irritei, apenas sorri e saí para dar uma volta. Na saída do condomínio, o porteiro me chamou e disse que um homem estava frequentando o meu apartamento há alguns dias. Ele pediu desculpa por estar sendo intrometido, mas disse que era muito grato a mim e que eu devia investigar isso. Além de jogar futebol comigo, ele se sentia grato porque eu consegui uma bolsa de estudos em uma ótima escola que possivelmente garantiria o futuro do seu filho. Um jovem muito educado e estudioso. No dia seguinte, era um sábado, passei em uma loja de eletrônicos e comprei algumas microcâmeras. Falei a Vanessa para ir passear com o Lucas e transferi uma boa quantia para ela passar toda a tarde sem nenhuma preocupação. Instalei as câmeras em vários locais e ângulos da casa: sala, quarto, cozinha e até no banheiro. No domingo eu marquei para jogar futebol pela manhã e disse que não iria almoçar em casa. É claro que eu falei isso com o propósito de deixá-la despreocupada e ter algumas horas sem mim. Não joguei futebol nenhum, não tinha cabeça para jogar naquele momento e fiquei acompanhando no celular. Então ele chegou. Tomei um susto quando vi aquele homem que ela dizia não ter nenhum tipo de contato e que apenas falava uma vez no mês por causa do filho. Sim, era o ex dela e pai do Lucas. Ele chegou à minha casa e ela, praticamente seminua, logo o beijou, enquanto ele a envolvia em seus braços, pegando em suas nádegas e apertando. Ela deixou Lucas assistindo na sala e entrou no quarto para continuar a sua brincadeirinha com seu ex. Ainda foram para o meu banheiro tomar banho de casal e consumar mais uma vez. Meu sangue ferveu. Fiquei paralisado olhando para a tela do celular, vendo Vanessa se entregar sem nenhuma hesitação para aquele homem dentro da minha própria casa. Ela não tem valor algum. Um homem que fez o que quis com ela e a abandonou. Ela não tem valor. Senti um misto de revolta e humilhação. A mulher que eu sustentava, que vivia sob o meu teto me traindo descaradamente. Sem demonstrar que sabia de tudo, voltei para casa no final do dia e, com um sorriso cínico, perguntei: como foi o seu dia? Ela sorriu como se nada tivesse acontecido. Mas naquele momento eu já sabia. O jogo tinha acabado para Vanessa e agora era minha vez de agir. Eu fiz pipoca e a chamei para assistir algum lançamento no streaming, ela concordou. Quando foi sentar ao meu lado e se reclinar sobre mim, eu falei que tinha me machucado no jogo e que seria melhor ela ficar do outro lado. A verdade é que eu nem tinha jogado e estava com nojo de tocá-la. Ela estava animada para assistir o filme. Claro que estava animada. Me traiu o dia inteiro. Apertei o play e lá apareceu Vanessa e o seu ex, João. Ela deu um pulo e tentou pegar o controle da minha mão quando eu disse que o filme não pararia naquela cena da sala, que ainda havia a cena do quarto e a do banheiro. Depois teria um almoço especial e em seguida ela indo buscar a sobremesa debaixo da mesa, ficando lá perdida por alguns minutos até sair limpando os lábios com a língua. O ar já estava impregnado de tensão. Contei para mim mesmo que era a hora de enfrentar a verdade e de tirar as máscaras. Ela tentou se explicar. Eu não queria fazer isso. Aconteceu tudo sem querer. Tentando se encobrir com desculpas esfarrapadas, eu a interrompi. Não queria fazer, mas fez várias vezes. Foi sem querer? Tadinha, você tem me traído há muito tempo sem querer. E todas as cenas de hoje também foram sem querer? Ela hesitou por um instante, os olhos evitando os meus. Tentou sorrir, mas o sorriso se desfazia diante da gravidade do momento. Amor, eu... Começou, mas eu interrompi. Não, Vanessa, não tem explicação. Veja as cenas. As câmeras não mentem. Você me traiu, negligenciou o Lucas e, para piorar, transformou nossa vida em uma farsa. Minhas palavras saíam com firmeza, mas por dentro eu me sentia despedaçado. Ela baixou o olhar e, pela primeira vez, ouvi o tremor em sua voz. O seu provedor iria deixá-la. Eu sinto muito, eu me perdi. Achei que precisava de algo mais, algo que me fizesse sentir viva. Mas eu sei que errei com você. Me entenda? Ele é o pai do Lucas e a gente já teve algo. Ele foi o meu primeiro e... Mais uma vez a interrompi. Quer dizer que ele é homem para os momentos de prazer e para você se entregar. Mas para prover para você e para o Lucas, ele não é capaz. Ela então retrucou. Eu nunca pedi para você nos sustentar. E como é? Respondi incrédulo. Como você pôde falar isso? Você insistiu para morar comigo e não renovou o contrato do seu apartamento. Você ficou desempregada e não procurou emprego em nenhum momento.
Você deixou toda a responsabilidade sobre mim. Ela falou novamente. Eu nunca te pedi para assumir essa responsabilidade. Vanessa, eu sou homem. Jamais iria deixar a minha namorada e o seu filho passar fome. Não é o meu filho, mas é uma criança inocente. Mas agora eu enxergo o quanto você é ingrata e imatura. Deixar alguém que te quer bem para viver fortes emoções com um vagabundo. Desejo a sua felicidade, mas que seja longe da minha vida. Nesse momento, ouvi uma batida na porta. Quando abri, lá estava o pai do Lucas com o semblante sério. Ele entrou sem cerimônia e a tensão na sala aumentou ainda mais. Não, João, não é o momento. Ele já sabe de tudo. Sua voz soava cansada, resignada, como se a verdade já pesasse demais. João olhou para mim como se buscasse um aliado, mas eu, tomado por um misto de revolta e amargura, sabia que a responsabilidade daquele relacionamento não era minha. Mesmo ajudando com o Lucas, eu nunca assumi o papel de pai. Eu disse a ele para levar a sua família embora da minha casa, mas ele disse que não. Seria possível naquele momento, mas amanhã retornaria para buscá-los. Como esperado, João desapareceu. Mas mesmo assim, Vanessa foi embora no dia seguinte para morar na casa dos pais. Porém, antes de ir embora, ela falou que tinha direitos sobre os meus bens e que iria exigir pensão para o Lucas. Eu pensei que fosse um blefe, pois ela não estava na posição de exigir nada. Mas me enganei e as consequências chegaram. Agora, porém, a situação ganhava contornos jurídicos que jamais imaginei enfrentar. Dias depois, o confronto se estendeu aos corredores da justiça. A intimação para pagar pensão alimentícia já havia se tornado uma realidade inescapável. Em uma sala fria de tribunal, meu advogado tentou explicar a complexidade da paternidade socioafetiva, enquanto eu permanecia em silêncio, com os olhos secos, mas o coração em tumulto. Você morou com a criança. Ajudou, foi uma presença constante. Isso pode ser interpretado como um laço que ultrapassa o mero auxílio, disse o advogado, tentando suavizar a situação que para mim era insuportável. Não havia mais volta. Mesmo sentindo que minha ajuda era fruto do amor por Vanessa, a lei não fazia distinção. O sistema reconheceu o papel que eu desempenhava, e a sentença foi dura. A pensão era obrigatória. Enquanto saía do tribunal, me sentia vazio. Não era apenas o fim do meu relacionamento com Vanessa que me dilacerava, mas o fato de que, mesmo sem querer, agora carregava uma responsabilidade que jamais desejei assumir. Olhei para o céu, nublado, como se cada nuvem fosse uma lembrança amarga daquele amor desfeito. Na solidão dos meus pensamentos, compreendi que o amor pode ser traiçoeiro e cruel. Vanessa havia me iludido com promessas de cumplicidade e carinho, mas a verdade sempre aparece de forma dolorosa e impiedosa. E assim, com o coração em pedaços, tive que aceitar que, às vezes, a vida impõe consequências que jamais escolhemos e que devemos ouvir os conselhos. Agora deixo o meu conselho a vocês que estão acompanhando a minha história. Antes de iniciar um relacionamento com alguém que já tem filho, se cubra juridicamente e, infelizmente, não se aproxime afetivamente da criança. Isso é triste, mas é necessário. Boa sorte a todas as pessoas e, principalmente, mulheres que tomam esse tipo de atitude em transferir a responsabilidade afetiva e financeira para um terceiro, enquanto se diverte com algum ex-parceiro preguiçoso e vagabundo. Os homens de bem se afastarão cada dia mais dessa cilada e o pior são as mulheres, honestas que pagarão por essas que destroem a reputação de todas. Quanto a mim, eu nunca quis ser pai, mas hoje, parado entre o que foi e o que sou, percebo que a linha entre ajudar e assumir uma responsabilidade pode ser mais tênue do que imaginei. E o preço desse amor agora é algo que terei de carregar por vários anos, ou até o fim, pois até a minha herança deverá ser partilhada. Obrigado por terem acompanhado a minha história até o final. Deixe nos comentários se o que aconteceu foi justo e sejam respeitosos. Aproveite e siga o canal, isso nos ajudará a trazer mais histórias.